Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Aqui eu estou fazendo uma conversa ao pé do rádio, porque hoje eu tenho uma live só para membros. Mas a live só para membros é para falar do 11 de setembro. Uma conversa, um bate-papo daqueles temas polêmicos que as pessoas gostam de ouvir. Enquanto isso, por respeito a todos, vou colocar uma conversa ao pé do rádio nesse canal emprestado que está desvirtuado, porque o canal principal para fazer isso é o outro. Esse aqui seria um canal só para assuntos geopolíticos e armamentistas, mas estou todo enrolado porque tem o outro canal bloqueado graças à ditadura da narrativa criada no mundo atual. Fazer o quê? Bem, o papo hoje que eu quero falar para vocês são sobre nuvens e política. Nuvens e política são exatamente isso. E oportunidades. Vou abrir 3 frentes. As nuvens, a política e a volatilidade e a oportunidade que se apresenta como uma bola quicando na área sem goleiro, pronta para ser chutada. Existiram vários casos disso, onde até craques, e eu não estou falando de um grande craque, chutaram para fora e perderam o gol. Todos os grandes craques tiveram no seu currículo a perda de gols assim, na cara, impossível, de qualquer vovozinho de 80 anos fora de forma faria, uma dona de casa faria, qualquer um, mas eles não fizeram. E esse que a gente vai falar hoje nem tão craque é. Tem suas fases de cabeça de bagre bem grandes. Mas, primeiro, dizer que efetivamente parece que a Covaxin atingiu feio a espinha dorsal do bolsonarismo, do Bolsonaro e do núcleo central do seu governo. Ele que tanto se orgulhava de ser um governo totalmente à prova de corrupção, como se as operações compromissadas, como se a venda de dólares, a doação de dólares e a doação de empresas brasileiras a troco de valores que muitas vezes não chegam a 1% de tudo que foi investido naquela empresa, não seja uma forma de corrupção. Eu discordo. Corrupção é tudo que sangra do erário público, é tudo que sangra do nosso dinheiro em prol ou em defesa de um pequeno grupo. Nada mais do que isso. Todos esses processos, para mim, envolvem corrupção da grossa. Tudo que Paulo Guedes faz ao destruir as estatais brasileiras, Salim Matar e outros, todos esses trambiqueiros, esses bandidos a serviço de grupos sionistas, grupos envolvidos em todo tipo de falcatrua e que atuam no Brasil à vontade desde a instauração da nova república e o aprofundamento das políticas complementares do PSDB e do PT, aonde todo o conglomerado financeiro brasileiro ficou na mão de 5 bancos, apenas 2 nacionais. Sim, destruíram todos os bancos regionais, além dos bancos estatais dos estados, né? Além desses, foram destruídos instituições quase centenárias, como Bamerindos, como Comindi, como o Banco Nacional, entre outros. Bancos foram comprados, foram anexados, Unibanco, todos esses aí, muitos aceitaram a anexação, aceitaram ser vendidos, única e exclusivamente para não serem fechados. Então, essa ditadura financeira que saqueia o Brasil vem de longe, nunca foi combatida. Mas senhor Bolsonaro acha que pegar 40 bilhões, 80 bilhões, 70 bilhões de dólares do Brasil, tá, e jogar pela janela, não é corrupção de jeito nenhum. Não. Ninguém se beneficia disso.
Somos todos crianças, somos todos tolos. Mas tá bom. Quando ele fala de corrupção, ele fala da corrupção clássica, aquela que vale um carro, vale uma casa, aquela ali que todo mundo entende como alguém botando um dinheirinho no bolso. Ninguém acha que beneficiar bancos, beneficiar truches financeiros, seja corrupção. Então o Bolsonaro considera corrupção aquela em que alguém faz uma maracutaia, uma jogada, um contrato e leva alguma coisa por trás. Parece que o Covaxin fecha esse quadro. E por mais surreal que seja, essa denúncia sai do Luiz Miranda, um escroque profissional, um coiote profissional, um cara que se elegeu em Miami contando mentiras para brasileiro e passando a perna em brasileiros e que agora se apresenta como bom moço. Ótimo, nunca vou atirar no mensageiro, vou aproveitar a mensagem, mas sempre estarei de olho no mensageiro. O mensageiro não vale nada, do irmão dele nada posso falar, ninguém é culpado por ser irmão de alguém. Muita gente foi lesada nesse Brasil, primeiro por ser idiota, depois por acreditar em conto da carochinha, depois por pensarem que vão ficar ricos porque tudo é fácil. Temos aí exemplo das pirâmides brasileiras que se acumulam em todos os estados e municípios. Cabo Frio, em especial, virou um núcleo nacional do Bitcoin, de empresas de pirâmides fazendo e aplicando golpes. A semana passada, o dono de um desses conglomerados de golpes sofreu um atentado, levou mais de 20 tiros, mas o carro era blindado. Da próxima vez, os caras devem vir com armamento mais pesado, porque entre tutti e buona gente, tudo isso acontece. O mais interessante é que as autoridades nada fazem. O Ministério Público nada faz, as delegacias de defraudações nada fazem, provando que está sobrando para todo mundo. Cada um está levando o seu. É impossível tudo acontecer às claras na cidade. Gente sem nenhum tipo de cadastro, sem nada, aplicando pirâmide de Ponzi em tudo quanto é lugar. O problema não é nem em si o Bitcoin, que já é uma farsa por si só. Qualquer criptomoeda é uma farsa. Qualquer criptomoeda é uma moeda usada para lavar dinheiro sujo, podre e que não deve ser declarado. Isso daí é claro, óbvio e fica constante na nossa mente. Mas nem isso é. Isso daí são pirâmides de Ponzi, são esquemas de Ponzi. Já falei sobre o assunto, não vou repetir. Vivemos numa verdadeira encruzilhada moral. Roberto Barroso manda às favas o cargo que possui de ministro não concursado, indicado politicamente para o cargo, e vai para lives fazer defesas de posições, dando opinião como se fosse um político qualquer. Isso é vedado no caso dele. Se o Bolsonaro não fosse um frouxo, não fosse um comprometido com todo, já teria pedido o impeachment dele, ou o presidente da Câmara dos Deputados teria feito o mesmo, ou do Senado. Qualquer um poderia pedir simplesmente o impeachment desse cidadão, que simplesmente, com dinheiro público, com nosso dinheiro, paga campanhas publicitárias milionárias fazendo campanha quando não lhe cabe a isso. Cabe ao magistrado ou ministro da área da justiça simplesmente fazer valer a lei, mais nada. Só que nós estamos naquela fase República de Weimar. Cada um manda o que quer, o que acha, o que pensa, e nós aqui embaixo ficamos atônitos. Mas, Rubem, você está fugindo do tema central? Não, não estou fugindo do tema central. Eu estou fazendo aquilo que eu bato papo com vocês aqui. Eu sou amplo. Vou falando as coisas e, ao ver a figura desse Roberto Barroso, que me causa asco, dando entrevista para aquele tal de Gustavo Conde, que me causa náuseas, ouvindo a fala do Lula de manhã cedo, num vídeo que me mandaram, metendo pau nos bandeirantes brasileiros, me causa vontade de vomitar mesmo. Um sujeito ordinário que se transforma nisso, vem com um discurso do consenso de Washington para empurrar no rabo dos brasileiros. Os bandeirantes são história, o que aconteceu foi história. Por que ele, como presidente, não amparou os
índios brasileiros. Amparar o índio brasileiro é você dar uma bolsa para ele, é você dar 2 salários mínimos para ele viver. Não é simplesmente fazer reservas indígenas do tamanho de países para que meia dúzia de caciques ligados a outros caciques, a caciques políticos, a ungueiros profissionais, assaltem aquela terra como se deles fosse. São todos grileiros, porque quando o senhor Lulinha fala em índios, fala no conjunto dos índios, usa o seu número para defender as suas posições. E a defesa disso aí, que são simplesmente latifúndios improdutivos que não servem para seu público. Haja vista que tem tribos inteiras sustentadas por gente do agronegócio praticamente com esmola. Porque o dinheiro que entra ali dentro vai parar na mão de meia dúzia de sócios, de índios profissionais que vivem por aí, junto com negros profissionais, mulheres profissionais e gays profissionais. Todos seguem o mesmo modelo, o mesmo segmento, para aplauso do senhor Lula e do seu Barroso, que quando o Lula provavelmente, entre aspas, mofava no seu hotel 5 estrelas da Polícia Federal, tudo acontecia aqui fora. De uma hora para outra, todo mundo descobriu que o Lula era um injustiçado. Como engolir isso, se não um consenso vindo de fora, uma ordem vindo de fora? E, para melhorar, o senhor Bolsonaro consegue fazer o incalculável, graças a seus filhos roedores, os filhos de Saddam, de quem eu falo há muito tempo. Se eles fossem meus filhos, eu chamava o Elon Musk e colocava todos eles como voluntários para a primeira viagem a Marte. Melhor ainda que a nave se perdesse. Eu sempre falei desde o primeiro dia que quem podia destruir o Bolsonaro eram seus filhos roedores. E parece que não deu outra. A Covaxin, denunciada pelo escroque do Luiz Miranda, parece que pode derrubar o governo. Mas vamos mais longe, porque eu falei de movimentos políticos, falei de nuvens, onde as coisas mudam, o vento muda e tudo muda, e falo de um moribundo que renasce, tem uma segunda chance. E, lamentavelmente, tudo isso vai ser creditado na conta de outro escroque, que recebe 250 mil reais por mês. Eu estou falando de Ciro Gomes. Ciro Gomes entra forte no cenário nacional. Rubem, você ontem bateu o pau no Ciro Gomes, eu bato nele ontem, bato hoje, bato amanhã. Eu bato todo dia que achar que tenho que bater. Não estou nem aí para isso. Estou nem aí para isso. Eu não estou aqui para agradar A, B, C ou D. Eu simplesmente faço análise. E a análise minha é pontual, é para hoje. Tem prazo de 24 horas, pode ter prazo de uma semana, de um mês, ou durar 15 minutos. Basta tudo mudar no cenário seguinte. Basta o avião do Ciro cair, o avião do Lula cair, o avião do Bolsonaro cair, que em 15 minutos mudou o cenário todo. Eu não sou o dono do tempo, eu não sou o dono da razão. Eu simplesmente uso a minha razão para, através do tempo, expor a vocês o que está acontecendo. O que acontece hoje no Brasil? Nós temos, analogicamente, se a gente fosse falar armamentisticamente, em geoforça, que geoforça existe, nós teríamos de dizer que é o seguinte: temos a Rússia e os Estados Unidos como líderes incontestes do mundo inteiro, em termos de armamento, capacidade de destruição, letalidade, capacidade própria de fabricação, tudo isso aí. Quando a gente falar em primeiro mundo do armamentismo, temos esses dois países. Em terceiro, bem longe, temos a China, mas muito longe. A China está crescendo, não importa, estou falando no momento focal. Então, se a gente fizer esse cenário, a gente pode ver o cenário que nós temos na política nacional. Nós temos hoje Lula e Bolsonaro. Ambos, fulano ganha, Lula ganha no primeiro turno, Bolsonaro ganha no primeiro turno, Lula ganha no segundo, Bolsonaro ganha no segundo e sempre Ciro Gomes em terceiro. Longe, muito longe. E terceiro e último em campanha política é a mesma coisa que nada. Seria como nos bons tempos Alan Prost e Senna, um em primeiro, outro em segundo, não importa qual, e você lá em terceiro, muito longe, quase tomando uma volta. E eis que, num acidente do destino, um dos dois cai fora. As chances para você se multiplicam, você só tem mais um.
E isso parece acontecer no momento. Não é interessante para Lula e seu grupo que o Bolsonaro caia, que o Bolsonaro seja destruído. Se o Bolsonaro for destruído, Lula é destruído junto. Por que eu estou falando isso? Porque Bolsonaro e Lula necessitam um do outro. É um fla-flu, tá? É um fla-flu de verdade. Porque é o Bavi, tá? É o Grêmio e Inter. É a conversa pontual. Então, nós temos essa pontualidade. Ambos se retroalimentam. E eis que, se Bolsonaro cair fora do processo, o grande prejudicado imediatamente passa a ser o Lula. E o grande beneficiado é Ciro Gomes, porque Ciro Gomes, com a saída do Bolsonaro do cenário, ele assume a segunda posição. Aí o Lula teria que ganhar no primeiro turno. Só que, entre Lula e Ciro Gomes, o eleitor de direita do Brasil vai botar o dedo no nariz com raiva e vai votar no Ciro Gomes. Lula, aparentemente, não tem chance contra Ciro Gomes num hipotético segundo turno. Bastaria para ele, então, ganhar no primeiro turno. Ele tem condições de ganhar no primeiro turno? Não. Não nesse cenário. No cenário que se apresenta com a saída de Bolsonaro, com o fim de Bolsonaro, com a destruição de Bolsonaro, com a inelegibilidade de Bolsonaro, o seu público vai ficar órfão, o seu público vai ficar desorientado, vai ver o exército de Lula tomar as ruas e existe o ódio, o antilulismo, arraigado dentro da população, criado pelo próprio PT. Os 6 anos de governo da Dilma simplesmente destruíram o PT, o nome do PT e qualquer coisa que o valha. Haja vista, olharmos aí, eu tenho a trilogia no canal principal, como Dilma destruiu o PT. Dilma destruiu o PT, acabou com o PT. O PT passou a ser não mais respeitado, virou sinônimo de roubalheira, porque ela trabalhou para isso. Ela perseguiu o PT. Ela fez a Lava Jato, ela criou a Lava Jato, ela veio atrás do Gabrielli, veio atrás do Zé Dirceu, ela botou Zé Dirceu na cadeia, ela botou Rosa Weber lá, Rosa Weber levou Sérgio Moro. Sérgio Moro foi assessor de Rosa Weber e esta cinicamente diz que ia colocar o Zé Dirceu na cadeia porque a literatura assim permitia. Então, filo porque quilo. Quem fez isso foi Sérgio Moro, colocado lá. Sérgio Moro sempre foi um pupilo de Dilma e de Zé Cardoso, um serviçal a serviço do consenso de Washington. O consenso de Washington, no momento, queria se livrar do PT, se livrou dessa forma, foi o que deu. É o que nós vimos aí. Bolsonaro cria uma nova filosofia, a filosofia de terra arrasada, e entra no vácuo. Entra com seus filhos roedores, com seus guaxinins amestrados, e estes fazem o papel que fizeram. Provavelmente a Covaxin está eivada de roubalheira, de sacanagem. Todas as evidências levam a isso, mesmo que tenham sido evidências apresentadas por alguém que talvez tenha ficado de fora, não tenha levado dele, pois esse rapaz fazia tudo por dinheiro há 4, 5 anos atrás, quando, como coiote profissional nos Estados Unidos, chamava todo mundo para ir para lá, ficava mostrando que a gente vivia na merda, vivia no lixo. Ele mostrava o quilo da carne lá baratíssima, mesmo mostrando pacote de 1 libra que tem menos de meio quilo. Ele ficava mostrando, olha aqui como é que é o quilo da carne aqui, e ficava mostrando aquilo ali, denegrindo a imagem do Brasil, e eis que esse escroque aparece candidato a deputado e, pior ainda, de forma mais surreal, é eleita. É esse sujeito da base de apoio inicial, na realidade ele não é Bolsonaro, ele é Luiz Miranda Futebol Clube, até a última vírgula, até a última casa, vem em campo e faz isso. Então a reabilitação do Ciro Gomes nesse momento é surpreendente e muitos vão botar os méritos na conta do Santana
com coleira eletrônica, regiamente pago a R$250 mil por mês. Eu quero dizer para vocês que talvez eu faça uma live amanhã, no domingo, se o canal já estiver aberto, um churrascão, para mostrar que o Ciro Gomes não precisava gastar, o PDT não precisava gastar 250 mil por mês, bastava assistir Conversa ao Pé do Rádio de graça, durante esse tempo todinho, desde quando nós o apoiamos através de Não a Mídia Golpista, do lançamento do canal, e ver qual era o caminho. A única coisa que o cara fez o básico, falou assim, toma um banho, escova os dentes, bota um halitol, para de falar merda, bota um terno direito, se apresenta como um cidadão equilibrado e vem para a rua fazer um pouquinho de campanha. Foi isso que ele fez. Provavelmente com uma inteligência de mediana para boa, o Santana e sua querida e amada esposa, duas ratazanas de esgoto de primeira grandeza, vão chegar agora e vão falar para o Ciro Gomes, falar assim, aproveita isso aí, cala tua boca, para de falar em identitarismo, para de falar nessas merdas que tu fala o tempo todo, para de tremer e salivar quando olha para o Jean Willis ou para o Marcelo Frouxo, tá? Que já te deram a bica e te passaram a perna, seu otário. Então é o seguinte, para de fazer isso e vem aproveitar a onda, porque o pessoal do Bolsonaro vai ficar órfão, o pessoal do Bolsonaro não vai ter para onde correr, e se eles correrem para outro candidato, tu perde tua vaga no segundo turno, seu trouxa, venha para o centro. Ou seja, a mesa está servida para Ciro Gomes dar um salto inatingível, vim da morte eminente, do fim absoluto para as luzes da ribalta. Ele tem uma boa assistência relativa, mas também tem um séquito que o segue, que, pelo amor de Deus, espanta qualquer um. É gente para ressuscitar defunto, morto esquartejado. Porque alguns assessores dele, há algum tempo, a única coisa que fazem é gritaria identitária. O próprio Ciro Gomes não resiste a uma conversinha, a um papo fiado, a um afrontamento das Forças Armadas, a um afrontamento da polícia e a um afrontamento de toda a sociedade de bem, todo trabalhador comum, com suas retóricas vazias, tentando ser Ciro Gomes no Nordeste e aqui ser o Ciro Gomes, distribuidor de flores. Então, resumindo a ópera para vocês, fazendo uma boa leitura do momento atual. Nunca esteve pior para o Bolsonaro, nunca esteve pior. Efetivamente, agora podemos acreditar realmente num processo de destituição através dessa fraude que parece estar toda documentada. O irmão lá do estelionatário do Picareta realmente é alto funcionário do Ministério, passa tudo na sua mão e parece que eles alertaram para o problema, disseram tudo e ficou tudo por isso. Afinal de contas, não se compra mansão em Brasília avaliada em mais de 12 milhões de reais sem dinheiro no bolso. Alguém pagou por aquilo. Eu não sei de onde veio o dinheiro, mas suspeito. Como eu falei, os filhos do Bolsonaro desde o começo seriam a sua ruína, porque eles chegaram ali e encontraram a grande chance da sua vida para enricarem. Todos eles viviam muito bem, viviam com muito luxo, mas viviam limitados. Eram simplesmente da terceira divisão da roubalheira nacional. Viviam do seu salário de acertinhos daqui e dali. Encontraram tudo na mão. E agora deu nisso no que deu. Se a Covaxin irá ao canto, extremar, não temos dúvida que o governo cai. O governo não cai só, o governo cai como provavelmente Bolsonaro se torne inelegível. Vai responder criminalmente por essas ações criadas por seu filho, corroboradas por ele. E esse quadro, como eu falei, mais uma vez reiterando, é péssimo para o PT. É péssimo para o PT porque o PT hoje com Bolsonaro faz exatamente aquilo que qualquer pastor bandido como Malafaia faz. Ele quer combater o demônio, ele não quer o fim do demônio porque ele vive do demônio em toda a sua pregação.
O dia que ele matar o demônio, ele perdeu a quem combater. Se ele perder a quem combater, ele não tem como pedir dinheiro para o pessoal, porque o Cristo, o Deus dele, é corrupto, vive de grana. Provavelmente o Jesus Cristo da igreja neopentecostal dele precisa de dinheiro para gastar com pó e com putas. Tá? E tem que andar de Ferrari, porque quem dá mais dinheiro, mais bênção tem. A bênção nessas igrejas neopentecostais não são de graça. Haja visto o festival de oferendas e todo tipo de roubalheira que elas praticam, como aquele vagabundo daquele Valdemiro Santiago, com aquela historinha dele. O outro dia ele arrecadou 120 milhões num final de semana para ir passear em Israel. Outra história que ninguém consegue entender, como Israel, um povo que não é cristão, um povo que não reconhece a Cristo como nada, e simplesmente esse pessoal se arrasta a bunda atrás do Rio Jordão, atrás de conversa de Israel. Eu não sei de onde vem esse tipo de ignorância pinçada lá do Velho Testamento e botando mais sombra do que luz. Ou você se torna, cria uma nova religião e expulsa Jesus Cristo dela, ou não dá para fazer esse discurso conjunto Israel, Rio Jordão e Jesus Cristo. Mas isso aí é uma seara que eu não quero me meter. Eu só quero dizer que é o seguinte: caindo fora agora, Bolsonaro destrói a si mesmo e dá uma ferida violenta, talvez até de morte, no próprio Lula e no PT. O Lula precisa do Bolsonaro para ganhar dele, para pisar no seu pescoço. Ele precisa do inimigo, ele precisa do demônio dele para levar em frente. Se o demônio for morto, Ciro ressuscita. E o pessoal que vota no demônio, se Ciro não, pelo menos, esquecer essa conversinha fiada identitária dele, esse papinho de negro, mulher e gay, e a polícia é bandida, e o exército e as forças armadas têm um golpe militar vindo aí, existe um grupo militar, realmente, se ele se afastar desse discurso, ele encaixa como uma luva aí. E do outro lado temos o judiciário brasileiro, o STF, que já passou da hora da conta de ter pela metade dos seus membros empichados. Começando pelo Roberto Barroso, que mistura as tintas, como eu falei. Ele não é legislador, ele é um magistrado, ele está na função de magistrado. Ele foi levado à condição de magistrado, ele nunca foi magistrado na vida. Tá? Ele foi levado à condição de magistrado por uma indicação política. O que ele tem que fazer é calar a boca e fazer o trabalho. Juiz, magistrado, se comunica nos autos. Não tem lugar, não tem posição, não tem porra nenhuma. Ele tem que ter a neutralidade. Mas aqui no Brasil criamos a figura da operação oftalmológica para a justiça. A deusa da justiça foi operada da vista e enxerga muito bem. Barroso botou ela para enxergar o que ele quer. E isso daí parece estar impune. Impune porque o presidente nada faz, o presidente do Senado, do Congresso e da Câmara dos Deputados também nada faz, mostrando que é tudo um conluio, um acerto entre todos nessa situação. E quem paga o pato é a gente. Mas isso daí foi para dizer que realmente Ciro pode ser o grande vencedor da esquema da Covaxin e da saída do Bolsonaro. Provavelmente Lula, sua equipe e seus partidos não vão querer que Bolsonaro saia do governo. É necessário tê-lo como demônio, tê-lo como diabo, ter como alguém para você poder pisar, antagonizar e ganhar. Sem ele, os seus eleitores ficarão órfãos e poderiam migrar para um Ciro Gomes se tapasse a boca e parasse de falar merda. Isso pode acontecer, porque João Santana, pelo menos, tem esse nível de inteligência. Mesmo a 250 mil por mês, mesmo a gente fazendo todo esse trabalho aqui durante quase mais de 2 anos, mostrando qual era o caminho, que o caminho era esse mesmo. Vamos aguardar e ver. Por hoje ficamos só nisso aí. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã talvez a gente faça o churrascão. Se a gente fizer o churrascão, a gente vai abordar exatamente esse assunto de novo, mas na fase discutida e com perguntas de vocês. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.